O tema da mensagem de hoje é: pense, creia e construa. Eu quero começar citando algumas palavras de arrependimento que eu recebi de algumas pessoas que me assistem pela internet. Eu poderia ter realizado grandes coisas. Outros disseram: eu poderia ter sido alguém se eu fizesse isso ou aquilo. Foram muitas as palavras de arrependimento que expressaram de fato um desperdício do potencial que Deus nos dá. Algumas das pessoas fazem isso até mesmo culpando a vida, como se a vida fosse culpada, como se eles não tivessem tido oportunidades para realizar mais. Eu quero citar uma frase de um autor desconhecido que diz assim: a caminhada de 1000 quilômetros começa com um passo. A caminhada de 1000 quilômetros começa com um passo. Quando a gente termina o ano, a gente já fica pensando nas coisas que a gente quer realizar, não é isso? Muitos fazem promessas, mas a verdade é que a estatística diz que a maioria das promessas feitas no final do ano não são cumpridas. Porque as realizações, na maioria das vezes, são difíceis, demandam atitudes, mudanças de atitude. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que o ano de 2020 para você será um ano melhor, de maiores conquistas, de maiores realizações para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Esta semana eu li uma história num livro que estou lendo, em que o indivíduo dizia assim: eu não acredito em milagres. Na verdade, esse indivíduo disse isso um pouco antes de voar para Jacksonville para fazer uma operação de um câncer na garganta muito agressivo que foi encontrado na vida dele. A mulher dele era cristã, se reuniu com alguns irmãos da igreja, impuseram as mãos sobre ele e oraram, pedindo um milagre de Deus. Quando terminou a oração, ele disse assim: mas eu não creio em milagres. E aí eles pegaram um avião, foram para Jacksonville. Lá ele tinha que fazer alguns exames pré-operatórios, para que pudesse de alguma maneira encontrar o melhor procedimento. E quando ele fez todos os exames de imagem, o médico chegou para ele e disse assim: olha, nós temos um problema. Ele disse: pois não, doutor, eu estou pronto. Ele disse: o problema é que você não tem mais nada na garganta. Não existe um traço de câncer. Todo mundo vibrando, todo mundo alegre, e o homem permaneceu com a cara taciturna. Quando ele foi embora dali com a sua esposa, ele virou para ela e disse assim: mas eu continuo não crendo em milagres. Sabe, gente, a vida, ela nos apresenta muitas escolhas. E até a escolha de crer ou não em Deus nos foi dada. E eu quero dizer para você que uma vida de conquista, uma vida de realizações, começa com escolhas corretas. Amém? Ninguém pode escapar de fazer escolhas. E assim será também no ano de 2020. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu
e a tua descendência. Assim diz o Senhor: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém, irmãos? Deus está dizendo que nós temos uma escolha. Escolha de escolher a vida ou escolher a morte. Escolher crer e não duvidar. Escolher obedecer e não desobedecer. Escolher a vida e viver não somente nós mesmos, mas a nossa descendência. Então hoje eu quero fazer algumas reflexões que serão muito importantes para que você faça diferente no ano de 2020 daquilo que você fez errado. Você tem esta possibilidade de escolher fazer o certo. A primeira reflexão que eu quero fazer é que o dom da escolha é uma ferramenta muito poderosa. Diga assim: o dom da escolha é uma ferramenta muito poderosa, porque ele dá autonomia. Quando você escolhe, você tem autonomia. Se você não exercitar o dom de escolher, alguém vai fazer as escolhas por você. Diga assim: quando eu escolho não escolher, alguém escolhe por mim. Então não fazer escolhas é abrir mão do poder de escolher o destino que você vai fazer. Quem não escolhe o seu próprio destino vai ser escolhido. Então, mesmo quando as pessoas não acreditam em Deus, como aquele homem que escolheu, depois de uma cura, de um milagre, dizer: mas eu ainda não creio no milagre. Deus lhe deu essa escolha. Deus sempre vai te dar a escolha, mas Ele te avisa: você tem escolha da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida para que você e a tua família vivam. Amém? Uma outra coisa importante falar a respeito das nossas escolhas no ano 2020 é que Deus quer fazer parte da sua vida, quer fazer parte das suas escolhas. Aliás, Ele te promete dar sabedoria para não escolher errado. Mesmo quando nós não sabemos o outcome, quando não sabemos o que vem depois, o resultado, Deus está te dizendo: me coloque na jogada, me coloque dentro da sua vida, que mesmo sem saber você vai fazer as escolhas certas, porque eu estarei contigo. Amém? Então, quando você for tomar decisões no ano de 2020, consulte a Deus, busque a Deus, não haja por impulso. Se Deus não te falou, não faça até que Ele fale. Amém? Nós teremos muitas escolhas para fazer no ano de 2020. Escolhas de âmbito pessoal, de âmbito familiar, de âmbito profissional. Muitas escolhas. Escolhas que vão ter impactos pequenos, medianos e impactos grandiosos. Muitas são as escolhas que nós teremos. Mas sabe qual a principal delas, irmãos? Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Diga assim: escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a principal escolha que você tem que fazer na tua vida. Amém, irmãos? E aqui na palavra de Deus fica claro que servir a Deus é uma escolha, jamais uma imposição. Não pense você que Deus vai te coagir a qualquer coisa. Ele pode, através do seu espírito, te convencer, te cercar, soprar, sussurrar, mas a decisão
no final é sua, de ninguém mais. Você não pode escolher pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu cônjuge. Você não pode escolher por ninguém, a não ser por si mesmo. Amém? Uma outra coisa que fica evidente neste texto de Josué é que servir a Deus sempre significa remar contra a corrente. Josué está dizendo: vocês vão escolher se vocês vão servir os deuses da além do Eufrates, não é isso? Os deuses da Babilônia, se vocês vão adorar os deuses dos povos locais, dos amorreus, por exemplo, que eram cananeus. Escolhem quem vocês quiserem, vocês vão escolher. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: servir a Deus é uma escolha. Diga para a pessoa ao teu lado: eu não sei você, mas eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas fica evidente que há uma influência do meio na vida de pessoas. O povo de Israel, irmãos, viu coisas inimagináveis. Aquele povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Eles viram o vento chegar e o mar se abrir. Você dá para entender uma pessoa dessa escolher servir a outros deuses? Acontece, quando nós lemos a Bíblia, nós nos esquecemos que as coisas são paulatinas. O tempo passa, as lutas acontecem, as pessoas começam a arrefecer na sua fé, na sua conduta, na sua crença. E de repente a influência do lugar começa a corromper a fé de muita gente. Então eu quero dizer para você que servir a Deus tem que ter comprometimento. Tem muita gente que serve a Deus quando está afim. Hoje eu estou afim. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não estou sentindo. Gente, este é o caminho da influência maligna sobre a sua vida, porque Satanás sempre há de tratar com os teus sentimentos. E Josué, ele deixa claro, aliás, ele tinha autoridade, porque durante 40 anos este homem foi fiel a um líder. Quando todo mundo pulou do barco, ele falou: eu estou aqui. E ele mais uma vez, agora ele é líder sobre Israel. Ele diz assim: olha, vocês vão escolher quem vocês vão servir. Se é os deuses da além do Eufrates, os babilônicos, os assírios, se são os deuses dos cananeus, escolham quem vocês quiserem. Eu não me importo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Então as nossas escolhas, queridos, determinarão as nossas realizações. E agora eu quero, de maneira prática, falar um pouquinho sobre esse processo de fazer escolhas, de pensar, de crer, de engendrar sonhos e de realizá-los. Porque o ano de 2020 está aí, Deus te deu unção, Deus tem um propósito, tem um chamado para você, mas você precisa entender que isso não é para alguns, é para todos os filhos de Deus. E eu quero então refletir um pouco sobre esta vida de realizações que Deus espera de nós, observando a arquitetura. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar, mas eu já tive a oportunidade de ver os maiores edifícios do mundo. Eu já tive a oportunidade de ver o Empire State Building, as Torres Gêmeas, mas eu gosto mais do Empire State. Eu já tive a oportunidade de ver o Vaticano. Nunca vi uma construção tão extraordinária. As pirâmides do Egito, eu já vi tantos, as grandes catedrais, eu já vi edifícios que duraram 500 anos para terminarem. E já vi outros edifícios que foram construídos muito mais rapidamente. Eu já vi a Torre Eiffel, eu já vi muita coisa.
Mas sempre quando eu vejo um grande edifício, eu penso que tudo aquilo começou com uma ideia. Alguém viu antes de realizar. Então, a despeito das diferenças, dos propósitos, do tempo em que foram construídos, tudo começou com alguém enxergando. Diga assim: arquitetos enxergam antes de construir. E quando um arquiteto ele concebe algo, ele tem que pensar não somente na beleza, mas na funcionalidade, no propósito para o qual aquele edifício vai ser construído, no custo que vai ter. Ele pensa em tudo, mas tudo começa com uma ideia. E eu quero dizer para vocês que esse processo é bem semelhante à fé. Primeiro você vê o invisível. Você sonha, você persegue, você realiza, de maneira que o invisível se torna visível. O espiritual vem para o mundo físico, o sonho se torna realidade. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui creem que Deus quer te dar a capacidade de trazer o sonho para a existência? Vocês já ouviram falar de James Naismith? Você não vale, Val, porque você é professor de educação física. Esse camarada é um canadense. Um canadense que estava, professor de educação física, que estava pensando como é que ele ia fazer para os seus alunos se exercitarem nos longos meses de inverno gelado. Por conta disso, ele criou o basquetebol. Você já ouviu falar do basquete? Já? Então, ele é resultado de uma visão de alguém que muitos nem conhecem. Quantos aqui já ouviram falar de Garrett Morgan? Ninguém, né? Esse camarada foi um americano que em 1920 ele aprendeu a dirigir e comprou um carro. E ele estava dirigindo, e aí ele começou a perceber como era perigoso os entroncamentos, os cruzamentos. E ele falou: como é que eu posso melhorar isso? Em 1923 ele patenteou o farol, o sinaleiro. Tremendo, né? Quantos aqui já viram um sinaleiro? Mas você não sabe quem é o Garrett Morgan. O que eu estou dizendo para você é que quando você sonha, o teu sonho, a tua realização pode ir muito além de você. Deus tem sonhos para cada um de nós aqui, e Ele quer que nós os realizemos. Quantos de vocês já ouviram falar do Nikola Tesla? Esse todo mundo, né? Esse camarada é um grande inventor, né? Dentre as muitas invenções dele, ele nos deu os barcos controlados pelo controle remoto e o motor elétrico. Veja que coisa, tudo, diga assim, tudo começa com uma ideia. Amém? O que esses inventores tinham em comum? Todos eles pensaram em algo, sonharam com algo e saíram da inércia e realizaram algo extraordinário. Amém? Então, desde o início do tempo, a parte da criação natural, tudo que existe, alguém inventou. Glória a Deus. Eu quero agora olhar e fazer uma observação sobre o modus operandi, sobre o maior de todos os arquitetos do mundo, que é o próprio Deus. Em Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Até Deus, para criar, primeiro ele teve uma ideia. A Bíblia diz que lá na eternidade ele já nos conhecia. Queridos, passou uma eternidade até que chegasse a hora de Deus criar o homem. Mas desde o princípio Deus tinha uma ideia, e essa ideia saiu do papel e se tornou algo concreto. Agora detalhe: Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Diga: se Deus é criativo, eu sou criativo. Amém? Quantos aqui têm criatividade? Você já criou algo inédito? Já compôs uma música? Já fez uma poesia? Já inventou alguma coisa? Você já fez alguma coisa da sua própria criatividade? Quantos já fizeram isso? Então você é criativo. Mas por que parou? Olha para a pessoa do teu lado e fala: por que parou? Parou por quê? Isaías 46, irmãos, versículo 10 diz assim: eu sou o Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é um Deus que quando concebe, Ele está dizendo: vou fazer acontecer. E Ele criou você à imagem dEle. Então quando Ele te dá criatividade, um sonho, um projeto, Ele quer que saia do papel. Amém? E às vezes quando Deus te dá um sonho, você não tem ideia de como aquilo será. Eu me lembro que quando eu era jovem, começando esta igreja, eu recebi muitos convites de igrejas grandes para ser pastor, com salário muito maior. Eu não ganhava absolutamente nada, passava necessidades, irmãos, literalmente não tínhamos dinheiro, às vezes nem para comer. Mas lá dentro de mim eu sabia que eu queria fundar uma igreja que fosse do jeito que eu cria que deveria ser. Quando a gente conversava, né, eu, os pastores que estavam no começo, o Zeca, o Daniel, a Lília, a gente pensava: puxa vida, vocês imaginem quando a igreja tiver 300 pessoas. Era isso que eu pensava. Mas Deus é capaz de fazer muito além, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Então seja capaz de sonhar, porque o nosso Deus é um Deus que concebe e realiza, e Ele te criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, no nome de Jesus, no ano de 2020, eu quero ver essa igreja aqui sendo uma igreja de construtores, igreja de pessoas que sonham e realizam para a glória de Deus. Amém? Lá em Salmo 18, Salmo 17, versículo 8, porque alguém vai dizer: ah, pastor, mas isso é para os outros, não é para mim. Eu sou uma pessoa tão insignificante, não tenho muitos talentos, não tive oportunidades, acho que Deus nem se importa comigo. Salmo 17, versículo 8 diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Zacarias 2,8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, para obter Ele a glória, diga, para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias está dizendo para o povo de Israel, para um povo que foi espalhado entre as nações, que foi levado para o exílio, cativeiro. Ele diz assim: olha o que Deus está falando a seu respeito. Deus foi adiante às nações para tratar com elas, porque aqueles que se levantam contra vocês, se levantam contra Ele, porque Ele olha para vocês
como a menina dos seus olhos. Amém? 2 Crônicas capítulo 9 versículo 8 diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Ah, pastor, mas Israel é o seu povo amado. Eu acho que Deus não se importa comigo. Aí vem João 3,16, que é o versículo mais importante da Bíblia, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, diga, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bata no peito e diga: Deus me ama. Queridos, você quer saber o tamanho do amor de Deus por você? Ele deu a Jesus, o seu Filho amado, por você. E a Bíblia diz que ele deixa 99 ovelhas e vai buscar a centésima, e atrás, carregando sobre os seus ombros, se alegrando, porque aquele que estava perdido foi achado. Como dizem os italianos, né? Gesù è venuto per cercare e trovare quello che aveva perduto. Jesus veio para buscar e achar aquele que estava perdido. Amém? Diga assim: eu estava perdido e fui achado. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Você é amado por Ele, igreja. Você não tem entendimento do que é o amor de Deus. Um dia que você for pai ou for mãe, você vai entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus é assim: você ama de graça, você ama quando o filho não merece, você ama quando ele faz a coisa errada, né? Quando ele é esbalhato, quando ele fez tudo errado. Deus nos ama assim. E os planos de Deus para a tua vida ainda são os mesmos, igreja. Povo de Deus que está aí, sai desse marasmo, levante a cabeça e deixa Deus te usar, porque Ele te ama e os propósitos dele são extraordinários para a sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Eu sei que você pode estar passando por muitas durezas e muitas dificuldades, mas querido, se você não crer no amor de Deus, você vai se entregar. Mas se você entender que esse Deus, que é todo poderoso, te ama, aquele cujo conselho vai ser realizado, você não vai desistir, não vai abrir mão dos propósitos de Deus para a sua vida por conta das dificuldades. João 16:27 diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus está dizendo: porque vocês creem em mim, o Pai ama vocês como Ele me ama. Quantos creem em Jesus aqui? Então diga: eu sou amado de Jesus. Queridos, está provado que a diferença entre a vitória e a derrota é você crer. Existem muitas pessoas talentosas. Eu me lembro muito daquela ginasta Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos, irmãos, ela sobrava. Sabe o que sobrava? Fisicamente ela sobrava. Ela ganhou todos os campeonatos mundiais, todos daquele ano. Quando chegou na hora da Olimpíada, ela fraquejou dentro dela. E a pessoa que ganhou a medalha olímpica de ouro era aquela que perdeu o ano inteiro para ela, porque ela não acreditou que ela estava pronta para vencer aquela Olimpíada. Glória a Deus. Deus quer que você entenda que quando você olha para dentro de você e crê que Deus te ama, você enfrenta Satanás e você enfrenta as dificuldades da vida de maneira diferente. E você vai vencer, porque Deus é aquele que deseja te dar a vitória, porque você foi feito segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Amém, igreja? 1 João 4,10 diz assim: nisto
consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se Deus nos deu o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas, diga todas, as outras coisas. Entre no ano de 2020 com grandes expectativas. Deus vai me levar a realizar grandes coisas, amém? A quarta reflexão que eu quero fazer é sobre como o processo todo acontece. Diga, pense, creia e construa. Diga, pense, creia e construa. Repita, diga, pense, creia e construa. Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Aqui o salmista está falando do indivíduo que tem coisas ruins no coração, mas ao citar isso, o autor de Provérbios, né, não é o salmista, é Salomão, ele está nos dando um princípio, que o indivíduo que pensa na sua alma é psique, aquilo que você pensa na sua mente, aquilo que você é. Se você tiver uma mente derrotada, eu sou um derrotado, gente que fala, comigo nada dá certo, não vai dar certo mesmo, irmão. Você nem vai começar. Eu quero te dizer, Deus quer que você pense grande. Pense grande, aprenda uma outra língua, vá aprender um instrumento, incremente a tua vida, saia da mesmice, saia da mediocridade, porque Deus tem coisas grandes para você, amém, igreja? Deus nos deu o principal, Ele quer te dar a vitória para que você brilhe e a luz de Cristo seja revelada através de você. Assim como Ele imagina na sua alma, assim Ele é. Marcos 9:23 vai além. O texto diz, mas ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Cutuca o teu irmão do lado e fala, se podes, tudo é possível que crê. Então a questão não é questão se pode ou não pode, a questão é se crê ou não crê. Diga assim, a questão não é se pode ou não pode, a questão é se crê ou não crê. Gente, Deus quer que você creia, que você se destaque, que a luz de Jesus brilhe na tua vida, que você mude de patamar, que você cresça, que você influencie, que você realize, mas tudo começa com um pensamento. Então primeiro pense, sonhe, depois creia, e aí você vai realizar. Olha que Judas de 19-21 diz. Mais uma vez aqui ele está apresentando dois tipos de pessoas: aquele que tem coisas ruins no coração e os que têm fé. Olha o que ele diz: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Aqui não está falando de divisões sensuais no sentido de sensualidade, está falando dos sentidos. É aquele tipo de gente que anda dominado por sentimentos, ou é inveja, ou é sentimento de inferioridade. É gente que é dominada pela alma e pelos sentimentos. Esse tipo de gente, onde chega, destrói. Diz assim, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós porém, diga vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o que ele está dizendo aqui: que quem não crê divide e destrói, mas e quem tem fé, o que faz? É edificado. Diga, edificar é igual construir. Sabe o que Judas está dizendo?
aqueles que estão promovendo briga, separação, divisão, esse tipo de gente não é o tipo de vocês. Vocês são aqueles que são edificados na vossa fé. Diga assim: eu creio, e a minha fé vai me edificar. Querido, a tua fé vai construir o teu caráter, os teus pensamentos, os teus sonhos e as tuas realizações. Diga assim: quem pensa correto, crê correto. E quem crê de maneira correta, edifica. Quem você vai querer ser no ano de 2020? O que espalha e destrói, ou o que edifica? Fodes de gente assim. Esse tipo de gente que vem para destruir, para falar mal, para criticar, não é gente que vai construir. Se junta aos bons, se junta a quem tem projeto, a quem tem visão, a quem tem sonhos. Amém, igreja? Tem um ditado que diz: diz-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Se você andar com gente que só vai para trás, você vai para trás. Mas se você quer crescer, você tem que andar com quem está caminhando, com quem está sonhando, com quem está realizando, com quem está crendo e quem está construindo. Amém, igreja? É isso que eu quero profetizar para esta igreja no ano 2020. Nós vamos construir muitas coisas. Muitas coisas nós realizamos aqui. Essa festa de Natal que nós fizemos, irmãos, que coisa linda. Que coisa linda, impactando a região, impactando as pessoas. E nós queremos mais do que dar para elas somente aquilo que o consumo pode fornecer. Nós fazemos isso porque queremos que eles saiam desta visão pequena e eles creem no Deus Todo-Poderoso, creiam no Deus Todo-Poderoso e mudem de vida. Porque é isso que o Evangelho faz, amém? Então diga assim: quem crê, quem tem fé, vai edificando a sua vida, amém? E aí ele diz: orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, porque é o amor de Deus que nos guarda mesmo, e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Porque, querido, se não for a misericórdia de Deus, ai de mim. Se não for misericórdia de mim, eu estava perdido. Você tem consciência disso? Quantos aqui sentem a misericórdia de Deus na tua vida? Querido, se Deus é misericordioso com você, seja com os outros. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo. Quem está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Jesus. Que tudo, o que ele falou mesmo, irmãos? Tudo quanto pedidos em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Uau, uau, queridos, isso é uma bomba. Quantos querem crer mais no ano de 2020? Eu percebo, quando eu leio isso aqui, falo: Deus, minha fé é pequenininha, mas eu quero. Eu prefiro reconhecer do que inventar uma teologia para dizer o que Jesus disse. Porque tem gente que vem com uma outra teologia. Não é bem assim, tudo teologia de homens. O que Jesus disse é definitivo: tudo o que pedistes, credes, assim será convosco. Olha para o teu irmão do lado, diga: você precisa ter mais fé em 2020. Porque quem tem mais fé, constrói mais. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu quero perguntar para você: quais são as coisas que te dão alegria e que te dão paz? Você precisa fazer mais isso. Quais são os dons e talentos que você deixou de usar? Quem aqui tocava instrumento e não toca mais? Deixa eu dizer uma coisa para você: tocar instrumento aumenta a inteligência. Sabia disso? Você cria mais conexões neurais. Volta a tocar. Você pode não ser um Heitor,
que está ali. Outro dia ele começou a tocar um violino, eu falei, é o Heitor, né? Lógico, para tocar naquele nível tinha que ser o Heitor. Você pode não ser o Heitor, mas dá uma tocada. Eu não sou a Olga, mas eu toco. Amém. Por que é que você parou de buscar os seus sonhos? Quando você para de sonhar, você fica chato. Você conhece crente chato? Crente chato fica legalista, fica apontando o dedo para os outros. Está tudo ruim, chato. Por quê? Porque já não sonha mais. Porque quando a gente sonha, a gente ri. A palavra de Deus diz no Salmo de 27 e 26, e diz, quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por ele, e por isso eles estão alegres. Amém, aplauda ao Senhor. Deus quer levantar um povo que ainda sonha, e quando sonha sorri, quando sonha tem júbilo. Amém, igreja. Deus é um Deus de restauração. Eu queria te dizer que o poder, quando ele não afeta os outros, ele é imprestável. O potencial que Deus te deu é o presente dele para você. Mas o que você faz com o teu potencial é o presente que você dá para ele. Uma usina hidrelétrica não tem nenhum valor se a energia não sair da estação. Mas quando ela sai da estação, ela ilumina as casas, os negócios. Aí então as pessoas entendem qual é o valor e a importância desse poder. Eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem o professor Zinin? Não vale procurar no Google. Já ouviram falar do professor Zinin? Não, né? E quantos de vocês já ouviram falar do Alfred Nobel? O sobrenome dele lembra do que mesmo? Do prêmio Nobel. Bom, quero dizer para vocês que o professor Zinin era o professor de química do Alfredo Nobel. E um dia o Alfredo Nobel estava lá estudando, pensando em alguma coisa que ele queria estudar, desenvolver na sua pesquisa. E o Zinin falou assim, olha, tem uma coisa bacana para você pesquisar. Pesquisa sobre a nitroglicerina. E o Alfredo Nobel falou, que legal, vou fazer isso. E ele descobriu e inventou a dinamite, que afetou muita gente. Aí você vai dizer, nossa, mas ele fez uma coisa ruim. Não, a dinamite tem muitas utilizações ótimas. Mas o fato é que o professor Zinin, ele conhecia a importância da nitroglicerina e não fez nada com isso. Falou para o outro que era aluno dele e falou, pois não, eu vou pegar a sua ideia. E ele realizou, e ele criou. E por causa disso você hoje sabe que existe um prêmio Nobel. Porque alguém desejou tirar do papel e construir algo que afetasse as pessoas. E eu quero declarar que Deus tem para você realizações. Sabe por que você conhece o Davi? Porque ele matou Golias. Deus tem grandes realizações para a sua vida, em nome de Jesus. Então no ano de 2020, diga assim, no ano de 2020, vai ser o ano da minha virada. Querido, você tem que mudar o coração, tem que mudar a atitude. Você tem que ter vontade de se aprimorar. Olha, eu sempre gostei de estudar línguas. E eu descobri que o jeito que eu estudo é o melhor jeito, que é o jeito não tradicional. Outro dia eu estava lendo um autor chamado, um americano chamado Steven Krasher. Ele fala literalmente que o melhor jeito de você aprender uma língua não é estudar gramática, é ouvir muito. Ele diz, porque é assim que uma criança aprende a falar. Ele começa ouvindo, daqui a pouco ele repete. Aí ele diz assim, outra coisa que é boa para fazer é você falar sozinho. Eu falei, eu já faço isso, Quando eu comecei a estudar hebraico, a Lília falava comigo em português, eu respondia em hebraico.
faço isso com toda a língua, agora eu só paro no italiano o dia inteiro, da solo. Faça algo novo, aprenda algo novo, se desenvolva, tenha uma atitude diferente. Não guarde para si os seus talentos, porque quando você toca em alguém, essa conexão é poder, essa conexão abre portas. Henry Ford, o criador do carro, diz assim: quer você creia que pode, quer você creia que não pode, nos dois casos você está certo. Diga assim: quer você creia que pode, quer você creia que não pode, nos dois casos você está certo. Qual é o teu caso? Quantos aqui querem crer que podem em nome de Jesus? Então a questão aqui não é quando você deixou de ter sonhos e esperanças. Não importa o quando ou o porquê você deixou de sonhar. O que é mais importante é que você entenda que dentro de você tem uma massa cinzenta que é extraordinária. São bilhões de neurônios, capacidades que você nem sonha. Dentro de você Deus te deu uma capacidade que você ainda não realizou, mas se você decidir hoje, você vai encontrar um ano diferente, porque não é que o mundo vai estar diferente, você vai estar diferente para enfrentar o mundo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, e eu termino com esse texto. Diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Diga assim: a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. O tempo é uma variável que você não tem controle. O tempo é de Deus, mas o fazer é teu, o sonhar é teu. Querido, você pode se destacar no ano de 2020. Às vezes eu tenho a impressão que o mundo está cheio de zumbis, de pessoas caminhando com a corrente, e aquele que acorda pode fazer a diferença. Cutuca o irmão do lado, diga assim: eu vou fazer a diferença. Diga: a minha visão vai se cumprir. Querido, Deus está dizendo: a visão se apressa para o fim, ela vai acontecer, ela não falhará, mas cabe a nós esperar, porque certamente virá e não tardará. Amém. Diga assim: pense, creia e construa. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não fiz um apelo para chamar todo mundo aqui, porque na verdade eu quero que essa seja uma oração de toda a igreja. Então põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, nesta manhã, diante dos teus anjos e de todos os seres espirituais que nos veem, eu quero declarar que a minha vida está na tua palavra. Eu estou escondido no teu amor, na tua misericórdia. Senhor, eu recebo a tua palavra. Por isso eu te peço agora, Senhor, ajuda-me a sair, ó Pai, da letargia, da depressão. Ó Pai, que no ano de 2020 a minha vida seja liberta e libertadora, Senhor. Eu vou andar nas tuas promessas, porque tu és fiel, Senhor. Se o Senhor sonhou coisas boas a respeito de mim, se o Senhor sonhou boas coisas a meu respeito,
eu vou vivê-las, eu vou pensar nelas, eu vou crer nelas, e eu vou realizar a tua vontade, Pai. No ano de 2020 será um ano de vitória, Pai, de superação, de libertação. Eu escolho, Senhor, servir ao Senhor. Eu escolho, Senhor, andar na tua palavra e nas tuas promessas, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o melhor do Senhor já veio, e o teu melhor é Jesus. O teu melhor é Jesus, é o meu Salvador, meu libertador, meu Senhor. E Ele na minha vida, Senhor, é o que me dá vitória. Satanás não prevalecerá, porque ele já foi derrotado na cruz. A tua palavra diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na minha vida, Senhor, diga na minha vida, diga bem forte: Satanás já foi derrotado. Em nome de Jesus, eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio em Ti, e sei que tudo o Senhor fará, para a glória do Teu nome. Aplauda ao Senhor, aleluia.